Concurso SPSEC 2023 para ingresso em 2024, prova de matemática, modelo F, questão 6. Um segmento de reta de 2 centímetros deve ser dividido em 3 partes. Qual a probabilidade de essas 3 partes formarem um triângulo? Bem, inicialmente, imaginemos um segmento. Digamos que esse segmento seja o segmento de medida 2. Vamos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, a princípio, eu vou definir como x, a segunda parte, y, e a terceira parte, já que o segmento mede 2, 2 menos x menos y. Essas são as 3 partes. Bom, sem perda de generalidade, o que nós podemos definir? X deve ser maior do que zero, já que se trata de uma medida. Digamos que y seja maior ou igual a x e que 2 menos x menos y seja maior ou igual a y. Digamos que essas medidas podem ser iguais e, se não forem, vão satisfazer essa desigualdade. Então, sem perder generalidade, nós podemos impor essas condições. Então, vejamos. X maior que zero, medidas positivas, y maior que x, e 2 menos x menos y maior ou igual a y maior ou igual a x. Então, a sugestão que eu irei propor é a seguinte. Vejam, aqui trabalharei um pouquinho mais essa última desigualdade, fazendo com que fique da seguinte forma: 2y menor ou igual a menos x mais 2. Disso, y é menor ou igual a menos x sobre 2 mais 1. Então, nós temos as seguintes desigualdades para serem satisfeitas. Vejamos uma interpretação gráfica no plano cartesiano. Imagine aqui o eixo y, imagine aqui o eixo x, o eixo das abscissas. Muito bem, primeira coisa, x maior do que zero. Então, queremos pontos que estejam à direita do eixo das ordenadas. Mas observe que y também será maior do que zero, já que y é maior ou igual a x. Ou seja, queremos pontos no primeiro quadrante. Tá. A segunda desigualdade, y maior ou igual a x. Y igual a x ocorre, y igual a x ocorre na bissetriz dos quadrantes ímpares. Digamos que seja uma reta representada dessa forma. Essa é a reta y igual a x. Y maior, queremos pontos que estejam acima dessa reta. E essa última desigualdade conclui que y é menor ou igual a menos x sobre 2 mais 1. Uma reta que toca o eixo das ordenadas em 1 e decrescente, tocando o eixo das abscissas em 2. Então, imaginemos essa como sendo a reta. Essa é a reta y igual a menos x sobre 2 mais 1. Enfim, os pontos devem ter x maior ou igual a zero, y menor, y maior ou igual a x, e y menor ou igual a menos x sobre 2 mais 1. Então, na verdade, os valores devem pertencer a essa região. Então, para que nós tenhamos 3 segmentos, todos de medidas, a princípio, positivas, supondo sem perda de generalidade esta igualdade, é isso que nós teremos. Bom, a princípio, um detalhe importante é que,
considerando que x tem que ser maior ou igual a zero, a origem deveria ser representada por uma bolinha vazia. O mesmo acontece com o ponto 1 e 1. E esse segmento tracejado, indicando que esses pontos não podem representar valores para x. É isso. Aqui, essa intersecção pode ser incluída dentre os possíveis valores. Então, os valores x, y que fazem com que o segmento seja dividido em 3 partes são esses. A princípio, qualquer ponto que pertença a essa região, vai determinar 3 partes para esse segmento de reta de medida 2. Mas nós queremos que se trate de um triângulo. Para se tratar de um triângulo, a medida do maior lado, ou seja, 2 menos x menos y, nós supomos, sem perda de generalidade, que essa é a maior parte, tem que ser menor que a soma das medidas das outras duas, x mais y. Isso origina a seguinte desigualdade: 2 menor ou igual a 2x mais 2y, o que faz com que y seja maior ou igual a menos x mais 1. Esta desigualdade deverá ser satisfeita para que essas 3 partes formem um triângulo. Então, veja, o par XY pode estar em qualquer lugar da região definida no gráfico. Mas, para que forme um triângulo, nós devemos ter um par que satisfaça essa desigualdade. Então, vejamos. Essa reta toca o eixo y em 1, e, pensando na reta, y igual a menos x mais 1, tocará o eixo das abscissas também em 1. Então, trata-se de uma reta representada assim, com a cor vermelha. E o que nós queremos é que y seja maior ou igual. Ou seja, na reta nós temos os pontos em que o y é igual a menos x mais 1. Nós queremos os pontos que se encontram acima da reta. Então, queremos pares que pertençam a essa região, destacada em vermelho. Destacada em vermelho. Essa região destacada em vermelho define os pares em que nós teremos a formação de um triângulo com as 3 partes do segmento. Olha que questão bacana. Assim, para que nós calculemos a probabilidade, já que são variáveis contínuas, podemos fazer da seguinte maneira: dividir a área favorável, que é essa área destacada em vermelha, pela área possível na formação de 3 partes no segmento, que é aquela área inicial azul. Para que nós determinemos essa área, ou essas áreas, eu vou sugerir descobrir as abscissas desses 2 pontos. Chamar esse de ponto A e esse outro de ponto B. Uma vez que eu determine o x do ponto A e determine o x do ponto B, serei capaz de determinar essas áreas. Ótimo. Então, primeiro para o ponto B. Como obter a abscissa do ponto B? A abscissa do ponto B é a interseção da reta y menos x sobre 2 mais 1 com a reta y igual a x. Então, igualando, teremos x igual a menos x sobre 2 mais 1. Isso implica que o x do ponto B será, ficando tudo por 2,
3x igual a 2, então o x do ponto B é 2/3. X do ponto B é 2/3. Observe que esse 2/3 será a altura relativa ao vértice B daquele triângulo original, que determinava os possíveis pares ordenados. Agora, para o ponto A. Ponto A, interseção da reta y igual a menos x mais 1 com a reta y igual a x. Igualando, x tem que ser menos x mais 1. E isso implica x de A igual a meio. Isso determina que a altura relativa ao vértice A desse triângulo em azul é meio. Muito bem. Com isso, nós somos capazes de determinar a probabilidade. Observe que com essas abscissas, nós somos capazes de obter as alturas e, assim, determinar a probabilidade desejada. Então, a probabilidade de ocorrer o evento desejado, então a probabilidade de ocorrer o evento que se deseja é área favorável. A área favorável é essa que se encontra destacada em vermelho. A base do triângulo é 1 e a altura do triângulo maior é 2/3, que é o x de ponto B, x de B. Então, base 1 vezes a altura 2/3 sobre 2, menos a área do triângulo azul. Base 1, a altura dele é o x do ponto A, que é meio, sobre 2. Essa é a área favorável, área em vermelho. E a área possível, que é a área original, que faz com que nós tenhamos 3 partes no segmento de reta de medida 2, vai ter valor 1 vezes 2/3 sobre 2. Muito bem. Observe que é possível simplificar o 2. Simplificar o 2. No numerador, nós obteremos 2/3 menos meio, que resulta 1/6, e 1/6 dividido por 2/3, que é o mesmo que 4/6. 1/6 por 4/6 determina uma probabilidade igual a 1/4. Probabilidade 1/4. Pronto. Isso resolve o exercício. Então, se um segmento de reta de 2 centímetros é dividido em 3 partes, a chance dessas 3 partes formarem um triângulo é 1/4. Isso resolve o exercício.